Ah, paz a Deus com todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tereza Cristina, sou brasileira, moro atualmente aqui na Espanha, no estado da Catalunha, gente, aqui bem pertinho de Barcelona. Como tem muita gente chegando novo aqui no canal, eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha história, gente, um pouquinho da minha saga de vida, um pouquinho da minha jornada, de como eu cheguei até aqui na Espanha, um pouquinho do meu processo de evolução. E a gente às vezes deixa, né, as coisas passarem, a gente confia no tempo, né, acha que o tempo vai resolver e infelizmente, gente, o tempo não resolve nada. Muitas das vezes a gente vê alguma coisa acontecendo na nossa vida e a gente fala assim, deixa que o tempo resolve. E infelizmente, em vários setores da nossa vida, o tempo só complica as coisas, né, gente? E a gente vai empurrando com a barriga, né, achando que o tempo vai resolver e às vezes as coisas só pioram. E não agir no tempo certo só piora as coisas. Então hoje eu vim contar pra vocês, né, algo que aconteceu na minha vida, é, que veio arrastando, né, dentro do meu casamento, porque a gente não cuidou e não agiu a tempo, porque eu não agi a tempo, né? E eu na época também não tinha esse conhecimento, né? Eu não posso nem me culpar porque eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje em dia. Eu me casei jovem, né? Meu esposo também. Quando a gente se conheceu, a gente era bem jovem. Eu conheci ele, ele tinha 15 anos, eu tinha 18. Mas a gente se tornou amigos e a gente só veio namorar em 2009, quando eu já tinha completado 20 anos de idade e ele tinha 20 anos, né? 19 anos para 20, porque ele é 2 anos mais novo do que eu. Quando foi no ano de 2011, a gente se casou no civil, né? Deus preparou uma festa pra gente linda, com direito a limousine, vestido de noiva, fraque branco, do jeitinho que eu sonhava, do jeitinho que eu imaginei, Deus preparou, né? Tem vídeos no meu canal. Mas meu esposo tinha uma escassez muito grande. Ele tinha um vício em rolo, né? Ele era roleiro. Ele tinha um vício de trocar de carro, gente, de comprar carro velho. E aquela situação foi se estendendo pela nossa vida, pelo nosso casamento durante anos, né? Essa situação nos acompanhou, aquela escassez, né? Aquela falta que ele tinha dentro de si, que tinha que suprir. Não era porque a gente não tinha condições de comprar um carro bom, porque ele era empreiteiro, ele é pedreiro, né? Ganhava dinheiro, mas todas as vezes que a gente comprava um carro bom, ele ia lá e trocava. A gente já teve carros bons, carros assim, em excelente estado. E todas as vezes ele ia lá e trocava de carro. Ele ia lá, vendia o carro, pegava um carro mais velho, às vezes um carro mais novo. Só vivia com carro com documento atrasado. Só vivia com carro com motor fundindo. Só vivia com carro no mecânico. A nossa vida era assim. A minha vida foi assim durante longos 8 anos. Era só escassez. Era uma vida assim de miséria, né, gente? Que a gente pode dizer, porque a gente não prosperava. A gente não conseguia prosperar. Todo o dinheiro que a gente juntava, meu esposo ia lá e gastava com um carro velho, né? Não tinha condições. A gente podia comprar um carro bom. Uma vez a gente comprou um carro zero do irmão. Só tinha o único dono, muito bom, bem conservado. Ele foi lá, quis vender o carro, aí vendeu, aí depois comprou um Passat. Eu falei, por que você vai comprar Passat? Ah, porque sempre foi meu sonho comprar um Passat. E, gente, e o problema era muito maior do que eu imaginava, né? O problema, né, que ele tinha era uma falta que ele queria suprir dentro de si, porque, né, ele não viveu com o pai, ele vem de uma família, né, de pais separados, não recebeu amor do pai nem da mãe. Então eu não agia e nem ele, a gente não agia na raiz do problema, e isso foi se estendendo na nossa vida. E quando a gente chegou em Portugal, que eu vim morar em Portugal em 2019, quando foi em 2020, a gente estava com dinheiro na mão, meu esposo foi lá e comprou uma carrinha de 1.000 euros. Carrinha, gente, é um caminhãozinho pequeno. Um senhor anunciou, um senhor português anunciou na internet um caminhãozinho por 1.000 euros, depois ele abaixou para 700, meu esposo foi lá e comprou. Né? Meu esposo foi lá e ainda comprou de noite, encontrou com ele depois do trabalho, né? Era 8 horas da noite. Quando meu esposo chegou em casa com esse caminhão, gente, quase que eu desmaiei. No dia seguinte ele foi lá, fez um seguro de 280 euros, né, de 3 meses, porque seguro para caminhão é mais caro. Gente, com uma semana que ele foi andar com o caminhão estourou no meio da IC2, o motor surgindo um monte de óleo, subindo óleo, fumaça pra tudo que é lado. Graças a Deus ele tava com outro rapaz, né, dentro do caminhão, que ajudou ele a empurrar assim numa rua, né, ali, rapidinho tirou o carro da avenida, porque senão ele teria que pagar até multa. Chamamos o guincho trouxe a carrinha pra porta de casa, tem vídeo no canal, ou depois eu vou postar pra vocês verem o vídeo. Ele chegou com a carrinha na porta de casa. Resumindo, perdemos 1.000 euros, mais de 1.000 euros, né? Na verdade, com aquela carrinha, com aquele caminhãozinho, porque ele queria comprar. Nós tínhamos acabado de chegar em Portugal. Nós tínhamos comprado um carro bom, que era um Astra azul, muito bom, né? Bem conservado. Nós compramos numa agência à vista na época, por 2.000 euros.
Mas mesmo assim ele disse que queria comprar uma carrinha, que era o sonho dele, né? Começou de novo com aquela mania de sonho. E depois em seguida ele comprou outros carros velhos, gente, que acabou vendendo por 100 euros, né? A carrinha nós vendemos para um senhor que veio pegar as peças e o senhor foi lá e guinchou e me deu 100 euros, né? Ele falou assim, senhora, eu vou te dar 100 euros com dó da senhora, porque esse caminhão aqui não serve pra nada, tá todo enferrujado. Ele me mostrou a porta, você não sei nem como que essa porta não já caiu. Né? Então, o caminhão, gente, tava detonado. Meu esposo ainda teve a coragem de pagar 1.000 euros nele, né? Comprou gato por lebre e a nossa vida em Portugal foi da mesma forma. Só não foi pior porque a gente ficou pouco tempo em Portugal. Quando a gente chegou na Espanha, meu esposo, né, começou de novo a querer comprar carro velho, porque aqui na Espanha também é muito barato carro, né, gente? Carro de 1.000 euros, carro de 500, carro de 300, você vê o tempo todo o pessoal anunciando carro na OLX. E ele só não entrou nesse vício de novo, porque aqui você não pode comprar carro se você não tiver documento, né? E quando a gente chegou aqui, a gente ficou ilegal por quase 3 anos, então foi a coisa que impediu ele de comprar carro. Mas o problema, gente, mesmo só foi resolvido quando ele começou a procurar ajuda terapêutica. Mas isso ele não fez por conta própria, né? Isso ele fez depois que eu sentei e conversei com ele, depois que nosso casamento praticamente acabou, né? Quando eu vim aqui, anunciei que eu tava separada. Quando a gente resolveu voltar novamente, eu coloquei todos os pingos nos i, coloquei tudo na mesa, né? Coloquei todas as cartas na mesa e expliquei pra ele, né? Que eu não queria mais viver essa vida. Porque se deixasse meu esposo, mudava o tempo todo de casa, mudava o tempo todo de cidade, sabe? Pra vocês terem uma ideia, meu esposo só estudou até a 5ª série. Né? Ele veio terminar os estudos dele quando ele já era casado, quando nós já estávamos casados. E nesses 5 anos, né, que entre primeira, segunda, terceira, quarta e 5ª série, ele estudou em 3 escolas diferentes. A única escola que ele passou mais tempo foi o Maraminante, que ele passou da primeira à segunda. Depois ele foi pro Prisciliano, depois foi pro Vila Marcelo. Gente, ele estudou em 3 escolas diferentes em menos de 5 anos, né? Da vida ali inicial da vida dele. A mãe dele vivia mudando de casa. Então a vida dele era sempre assim, de estabilidade. Isso veio, né, de família. E aí, para resolver esse problema, gente, a gente só conseguiu resolver depois que meu esposo procurou ajuda, depois que a gente veio para Espanha, depois que a gente se separou. E muitas das vezes a gente tem vergonha de falar com alguém, né? E muitas das vezes a gente tem vergonha de falar com um amigo, muitas das vezes a gente tem vergonha de contar pro nosso pai o que a gente tá passando, pra nossa mãe. Por mais que as pessoas estão vendo o que a gente tá passando, as pessoas veem o que a gente passa. Mas muitas das vezes a gente tem vergonha de se abrir com uma amiga, né? Porque às vezes a nossa amiga tem uma outra, uma melhor amiga. E aí quando a gente vai ver, né, o nosso nome virou assunto em roda de conversa, né? Então, hoje eu vim falar pra vocês, né, de uma terapeuta brasileira. Ela é cristã e ela é formada em psicologia e em teologia. E ela fez a junção dos dois, gente. E ela é formada na França, né? Ela mora na França. E além do mais, ela é brasileira, né? Fala a nossa língua, né? Nos dois sentidos, né? Tanto no português como na nossa língua cristã, né? Pra quem é cristã, né, gente? Às vezes a gente precisa de algum profissional, né, que fale a nossa língua, que nos entenda. Eu já passei por depressão, já tive uma depressão muito forte. E na época eu não sabia com quem falar. E eu sofri demais. Foi a época que eu mais sofri na minha vida. Tava grávida da minha filha, né, em 2018. Parei de trabalhar, vendi tudo, sabe assim? Eu queria sumir do mundo. E se eu tivesse procurado uma ajuda psicológica, se alguém tivesse me indicado, sabe, um profissional na área, eu teria sofrido muito menos, gente. E eu sei como é difícil a gente, né, falar com um profissional que não fala o nosso idioma, que não fala a mesma língua que a gente, né? Principalmente nós que moramos aqui na Espanha. Eu entendo muito bem o castelhano, mas quando eu vou me comunicar com as pessoas, eu conjugo os verbos errado, esqueço, de conjugar os verbos, e aí às vezes a pessoa não entende o que eu tô falando. Então é bem confuso assim, quando a gente vai conversando. A pessoa me entende, mas não é a mesma coisa, né? Da gente estar falando com alguém no nosso idioma. E essa psicoterapeuta é a Josiane, ela mora na França, né? Ela mora aqui na Europa já há mais de 20 anos. E hoje, com a tecnologia, você pode estar em qualquer lugar do mundo que você pode ser atendido, né, pela Josiane. E, gente, foi a melhor coisa que a gente fez, foi ter uma ajuda, né, psicológica, porque a gente, muitas das vezes, precisa de uma solução, né? Precisa de ajuda para lidar com os problemas e a gente não sabe, né, o que fazer. E é para isso que existe o profissional da mente, né? E a Josiane trabalha tanto o lado, né, emocional quanto o lado espiritual, com o embasamento bíblico, gente. Ela não envolve religião, não envolve placa de igreja. Ela fala com embasamento bíblico. E eu vou estar deixando o contato da Josiane para vocês aqui abaixo, aqui também aqui no vídeo, para quem quiser entrar em contato com ela. Você estando no Brasil, ou estando aqui na Espanha, ou estando em Portugal, né, estando na França, aonde você estiver, a Josiane pode te atender.
Não espere o tempo curar, gente, porque muitas das vezes o tempo não cura nada, né? Só agrava. E se eu e meu esposo tivesse procurado ajuda psicológica antes, nós teríamos evitado passar por tantas coisas que a gente passou, a gente, dentro do nosso casamento. Muitas das vezes eu não sabia como agir. Muitas das vezes eu não entendia porque ele estava agindo daquela forma, né? Porque eu fui criada de uma forma totalmente diferente da dele. Eu fui criada dentro de um lar cristão. Eu nasci e cresci na mesma casa, né, no mesmo bairro, sempre tive o mesmo endereço. Quando eu me casei, né, com o Felipe, eu fui morar de aluguel. Na época a gente pagava R$ 400 de aluguel, né, com um bebê pequenininho. Aí meu pai viu aquela situação, né, a gente pagando aluguel, né, e tendo vários compromissos para pagar. Meu pai foi lá e dividiu a casa dele, né, para mim morar no fundo da casa dele. Meu pai mora num sobrado de 2 andares, né, meu pai tem uma casa bem grande, graças a Deus, e todos os filhos casaram. E aí ficou só meu pai e o meu irmão caçula na época, né? Todo mundo tinha saído de casa. E aí meu pai foi lá, separou a casa dele, né? O fundo, eu tinha uma outra entrada. Ele ficou com a frente, né? Com a cozinha, com o banheiro, né? E com a parte de cima, com os quartos, com a lavanderia. E eu fiquei com a parte de trás, que era a sala, cozinha e lavanderia, e banheiro. Né? E eu fui morar no quintal dos meus pais até sair para Portugal, gente. Então eu sempre tive praticamente o mesmo endereço a minha vida inteira, né? E meu esposo não. Ele foi criado de outra forma, teve uma outra criação. E isso foi um atrito muito grande na nossa vida, né? Quando eu me casei com ele, eu pedia para Deus paciência, né? E Deus me deu um marido, né? Eu falei para Deus, eu quero que Deus me dê o dom da paciência, Deus me deu um marido, meu Deus. E que eu tive que aprender muito, né? A exercitar o dom da paciência. Porque meu esposo tinha atitudes, né? Que eu não entendia. Por que ele agia daquele jeito? Né? Graças a Deus ele nunca foi agressivo, né? De gritar, nada. Mas ele tinha atitudes, assim, de instabilidade emocional muito grande. E eu não entendia, né? E foi com a ajuda de terapia, depois que a gente chegou aqui na Espanha. Nós estamos sendo acompanhados, né? Por terapeuta. E tudo mudou, né? Tudo mudou, tudo melhorou depois que a gente procurou ajuda profissional. E às vezes você tá aí sofrendo, né? Sofrendo tanto por uma coisa que na terapia você conseguiria, né, uma solução, né, para resolver esse problema. E muitas das vezes também a gente não tem coragem de se abrir, né, com nossos pais, né? Às vezes a gente não tem coragem de se abrir com o nosso marido. Às vezes, né, as pessoas que estão próximas da gente às vezes não compreendem o que a gente está sentindo. E um profissional, ele não vai te julgar. Ele não vai contar para ninguém o que você contou para eles, né? Então você pode se abrir com o profissional, você pode conversar e vai ser. E o profissional, gente, ele vai te escutar, sem te julgar, sem julgamentos. Essa é a melhor parte, né? De você ser escutado, sem julgamentos, e ainda vai te ajudar a solucionar aquele problema. Infelizmente, a gente acha que tudo vai se resolver sozinho, né? Que nem o caso do meu filho. Meu filho estava sofrendo perseguição na escola, sofrendo bullying, e eu falava para ele, calma, né, se afasta. Eu nunca ia na escola para resolver, né, achei que ia passar, e até que o menino empurrou ele da escada, né, bateu nele, né, eu tive que fazer ocorrência, eu tive que ir na polícia fazer denúncia, né, gente. Se eu tivesse ido antes resolver o problema, teria evitado tudo isso, né? Mas hoje eu vim falar para vocês da Josiane, que é psicoterapeuta cristã, que vai poder ajudar você no que você está passando. E meu esposo, graças a Deus, mudou bastante, gente, com essa ajuda psicológica. Muitas pessoas que estão acompanhando nosso canal têm visto, né, a mudança dele. Vai fazer já 1 ano que a gente está sem carro. Nós estamos planejando agora para comprar um carro aqui na Espanha. Mas, por enquanto, eu não posso comprar carro, né, porque eu preciso esperar trocar a carta, né, a nossa carta, por uma carta espanhola, porque não dá para comprar carro aqui sem carta, né. E também eu não posso ficar conduzindo o carro com a minha carta brasileira, senão eu serei impedida de fazer a troca de carta, né? Então, como a gente está nesse processo da nossa troca de carta, é por isso que a gente está sem carro. Mas brevemente a gente vai comprar um carro. E ver meu esposo sem carro, gente, mais de 1 ano, tem sido, assim, algo, para mim, inacreditável, sabe? Porque ele ficava sem comer, mas não ficava sem carro. No Brasil, para ele descer na padaria, que era assim, 500 metros da nossa casa, ele tinha que ir de carro. Para atravessar a rua, ele tinha que pegar o carro e atravessar a rua. Ele nunca conseguiu ficar sem carro. E ele vinha com esse hábito desde os 15 anos, 15, 16 anos. O primeiro carro que ele teve foi um Fiat 147. Sempre teve carro velho, né? Então isso já vem, esses rolos aí já vem de anos, né, da vida dele. E para desfazer isso, gente, para tratar isso, é só com uma ajuda psicológica. É só com a ajuda de um profissional. E para desfazer isso, e para tratar, né, essa escassez, esses problemas, esses bloqueios emocionais, ele tinha tanto bloqueio, ele tinha tanta crença limitante,
Para tratar tudo isso, só foi com a ajuda de um profissional. Porque muitas das vezes a gente vê a pessoa e não entende porque a pessoa age daquela forma. E às vezes a raiz do problema é muito maior, entende? Mas só um profissional pode te dizer o que está acontecendo. E, gente, a parte boa é que para quem mora aqui na Europa, paga em euro e sai ainda muito mais barato do que para quem mora no Brasil, né? E a Josiane tem sessões com preço super acessível. Entre em contato com ela, gente, que eu tenho certeza que você vai solucionar esse problema. Não deixe para depois o que você pode resolver agora, gente. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem alguma sugestão, eu vou estar deixando aqui para vocês o meu e-mail e o meu Instagram, para vocês poderem estar entrando em contato comigo. Aqui na Espanha também tem um projeto, né, que estão contratando brasileiros para poder vir trabalhar aqui na Espanha. Então você já pode vir com contrato de trabalho, né, e com documentos para trabalhar aqui. Se vocês quiserem mais informações a respeito disso, né, entre em contato no meu e-mail ou no meu Instagram. Tá bom, meninas? Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.